Ora, muito boa tarde a todos. Temos entre nós hoje a Associação Profissional da Acupuntura e Medicina Tradicional Chinesa, a quem dou as boas-vindas, representada por Ana Maria Lino de Ataíde Varela, Maria Filomena Santos Rodrigues Serrano, Diana Luísa dos Santos Pinheiro e Rafael Lopes. É assim. Esta é a 10ª audição no âmbito do Grupo de Trabalho de Terapêuticas Não Convencionais, no âmbito da apreciação na especialidade das duas iniciativas que temos em cima da mesa, do Bloco de Esquerda e do PAN, e, portanto, o formato, certamente já conhecem o formato, dispõe de 10 minutos iniciais para darem o vosso ponto de vista sobre as duas iniciativas que temos em apreciação. Depois, cada um dos partidos hoje representados, temos o PST hoje e o PCP, os outros deputados poderão chegar a qualquer momento, que há outros grupos de trabalho a decorrer, e os outros grupos de trabalho, portanto, poderão aparecer a qualquer momento, e no final dispõe de 10 minutos para responder às questões que vos sejam colocadas pelos partidos. Podem gerir o tempo entre vós como bem entendam, quer agora na parte inicial, quer na parte final. E tem, portanto, a palavra. Excelentíssimo Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, excelentíssimas deputados e deputadas, começamos por agradecer a oportunidade de podermos estar aqui para participar e contribuir também com desta forma no desenvolvimento e conclusão destes trabalhos, não é? que são tão importantes e urgentes para todos os cidadãos envolvidos, tanto como já sabemos, sejam os profissionais, alunos, suas famílias, cidadãos portugueses que são atuais utilizadores das terapêuticas não convencionais e daqueles que possam vir a utilizá-los ao longo deste ciclo de vida. Passo a apresentar rapidamente em 3 pontos a Associação Profissional da Acupuntura e Medicina Tradicional Chinesa. Portanto, num primeiro ponto, dizer que a APA-MTC foi fundada no ano 2000, portanto, os trabalhos portanto, ao nível dos próprios estatutos começaram no ano 1999, tendo esta associação depois também um ativo e permanente compromisso com a salvaguarda da saúde pública, não é? No que diz respeito à qualidade e segurança dos cuidados de saúde prestados. Foram criados a partir do ano 2003, criámos o quê? O Código Deontológico com compromisso de honra, o Código Disciplinar, a Comissão de Ética e Disciplinar também e depois o Código de Prática Segura. Isto tudo para salvaguardar aquilo que é o nosso foco também ligado à salvaguarda da saúde pública. Depois, curiosamente, em fevereiro de 2013, ainda antes da entrada em vigor da Lei 61/2013, considerámos fundamental a existência de um seguro de responsabilidade civil profissional, em linha com o artigo 10 da Lei nº 71/2013, não é? E depois também com a portaria número 200/2014, que vieram a ser publicadas a posteriori. Portanto, já nessa altura nos pareceu fundamental também haver essa obrigatoriedade deste seguro de responsabilidade civil profissional. O ponto 2, referir que nesta associação existem critérios de admissão dos membros efetivos, também estudantes, e que estão relacionados com o contexto da formação obtida. Portanto, e neste caso nós seguimos, até à data em vigor da lei, requisitos e referências, por exemplo, da World Federation of Chinese Medicine Societies, que recomendava, por exemplo, formação de 5 anos, com aulas diárias, onde também eram ministrados nas universidades reconhecidas pelo Governo Pública Popular da China, onde também estava incluído o estágio integrado, tese de investigação e exame final. Naturalmente que agora, face à publicação da Lei 71/2013, que estamos naturalmente a adaptar estes critérios de admissão para poder naturalmente envolver e integrar novos membros, estudantes e também os membros efetivos. Por último, no terceiro ponto, dizer que porque parte dos nossos associados fazem parte do grupo designado pós-2013 e porque sabemos da existência de tantos outros colegas também profissionais e alunos nesta mesma situação e porque consideramos que é importante relembrar que é um foco central que nos aproxima a todos, tanto no paradigma de saúde convencional como nas terapêuticas não convencionais e que faz parte de um dos 4 eixos estratégicos também do Plano Nacional de Saúde de 2020, não é? Que é o cidadão, portanto é a saúde pública que estamos aqui a falar, não é? É para o cidadão que estamos todos a contribuir e para o seu desenvolvimento ativo e também o direito de liberdade de escolha, portanto essa salvaguarda e satisfazer de forma segura e adequada as necessidades dos cidadãos e as suas expectativas ligadas à sua própria saúde. E é por tudo isto que estamos também empenhados em contribuir para a resolução desta situação e é por isso, são todos estes motivos que nos trazem aqui hoje este grupo de trabalho da especialidade. Portanto, neste momento vou passar a palavra à minha colega Filomena Serrano. Boa tarde a todos. Excelentíssimo Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, senhoras e senhores deputados, na perspectiva da nossa associação falarei agora da importância da atribuição de cédulas aos denominados pós-2013,
sendo para isso indispensável a prorrogação e o alargamento do período transitório previsto no artigo 19.1 da Lei 71/2013. Estamos perante uma situação que, em várias frentes, choca com direitos básicos em democracia, que são a igualdade entre cidadãos e o direito ao trabalho. Neste caso particular dos pós-2013, falamos de pessoas com formações iguais, em alguns casos até superiores às dos seus colegas anteriores, mas a quem permanece vedado o direito de se candidatarem à cédula profissional que lhes permite o exercício legal das suas competências. Existe uma realidade que temos que ter em conta. O facto de não serem atribuídas cédulas profissionais a colegas formados ou formandos pós-2013 não fará com que a profissão deixe de existir, ou deixe de ser exercida, ou deixe de ser procurada pelos milhões de utentes que a ela recorrem há várias décadas em Portugal. É impossível impedir uma prática de saúde milenar que faz parte da escolha consciente, assenta em resultados comprovados desses e nesses milhões de utentes em Portugal e pelo mundo fora. Este é um movimento que não pode ser parado. Confrontamos-nos, contudo, com uma série de situações preocupantes que podem advir da não prorrogação e alargamento deste regime transitório. A permissão de manter na ilegalidade colegas ou futuros colegas sem o devido controle da sua prática é um convite à fraude e à intrusão de charlatães. Só existem duas posições, o exercício regulado ou o exercício não regulado. Com a regularização dos pós-2013, garantimos profissionais com formação verificada e sujeitos ao controle e fiscalização legais. A não atribuição de cédulas a colegas com a formação adequada implica uma quebra de um direito básico de igualdade entre cidadãos, levando à instalação do caos nas profissões das TNC, pois impele pessoas sem formação adequada a praticarem, deixando ilegais pessoas com formação adequada. A não regularização da situação dos pós-2013 traz então a possibilidade de fraude, como vimos, mas traz também a possibilidade de lançar muitas pessoas no seguinte dilema: desemprego ou incumprimento das obrigações legais, e também de comprometer anos de investimento, estudo e tempo, afetando não só quem se inscreveu e inscreve nessas formações, mas também todos os familiares e respectivas envolventes sociais que depositaram e depositam a sua esperança nestas oportunidades de futuro profissional. Estas hipóteses aparecem em clara contrariedade com o espírito das diretivas aprovadas pela Assembleia da República. É também inaceitável que os utentes que já tantas vezes encontraram soluções de saúde nas terapêuticas não convencionais não possam continuar a fazê-lo de forma segura, arriscando-se a deparar com prestadores sem formação conhecida e à margem de qualquer controle e fiscalização. Esta é uma realidade que consideramos deve ser rapidamente regulamentada. Muito obrigada. Boa tarde. Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho STNC, senhores e senhores deputados, boa tarde. Sucintamente vou referir aqui alguns episódios em que a história da nossa associação se confunde com a das outras associações de colegas do STNC e que ajudam de algum modo a esclarecer porque estamos aqui neste momento. Em 2005, a nossa associação foi eleita pelas associações congêneres para representar a acupuntura na Comissão Técnica Consultiva criada ao abrigo do artigo 8 da Lei 45 de 2003. Com representantes de outras áreas, apresentamos propostas de trabalho relativa aos perfis profissionais, conteúdos funcionais de profissão, seguros profissionais, fiscalidade, formação profissional, código deontológico, código de prática segura para as várias profissões, entre outras. Depois de trabalhadas e adotadas pela Comissão, as propostas estiveram 6 meses em debate no site da Direção-Geral de Saúde, que fez a síntese dos comentários e não sugeriu alterações. Depois de ano e meio à espera de uma audiência com a Ministra da Saúde para receber instruções, o Presidente da Comissão, médico e funcionário superior da Direção-Geral de Saúde, deixou de convocar a Comissão. O material resultante foi conservado na Direção-Geral de Saúde e tem sido usado na regulamentação das TNC. Mais tarde fomos selecionados pela ACSS para integrar as representações da acupuntura e de medicina tradicional chinesa no Conselho Consultivo das TNC, criado por a Lei 71 de 2013. Participamos na elaboração do Código Deontológico das TNC, aprovada por todos os representantes das TNC, dos Ministérios, da ACSC, da Direção-Geral de Saúde, com voto contra da Ordem dos Médicos. Enviada para o Ministério da Saúde, nunca houve qualquer resposta. Foram dadas alertas para o problema de pós-2013, sem qualquer efeito. O Conselho deixou de ser convocado quando se preparavam os códigos de prática segura para todas as TNC, legalmente reconhecidas, e um sistema de acreditação e enquadramento da formação profissional contínua, sob controle conjunto da ACSS e das associações profissionais do setor. Estes episódios ilustram de duas formas as razões por que estamos aqui. A primeira é que muitos problemas já podiam estar resolvidos e que continuam por resolver com o caso dos pós-2013. A segunda é que a Assembleia da República é, de facto, a casa da democracia e o local onde melhor se expressa a vontade dos cidadãos.
É na Assembleia da República que temos sido ouvidos e onde depositamos a nossa maior esperança no seu incansável trabalho de regulamentação e melhoria da sociedade, na sua sensibilidade social única, na sua resistência à captura por interesses contrários ao interesse público. As TNC apresentaram 17 mil assinaturas em 1999, quando uma lei do ato médico, vetada pelo Presidente Jorge Sampaio. 85.200 antes da Lei 45, de 2003. 150 mil a propósito da aplicação do artigo 9º do Código do IVA às profissões de saúde das TNC legalmente reconhecidas. Várias dezenas de milhares relativas ao problema do pós-2013. O Presidente da entidade reguladora da saúde afirmou numa audiência nesta Assembleia da República que 2 milhões de portugueses usam as TNC. Parece-nos que esta realidade não pode ser ignorada, escamoteada ou maltratada. A lei não serve para inventar uma realidade que não existe, mas sim para regular o que existe, com justiça, abertura e bom senso, ouvindo e respeitando as opções e práticas concretas dos cidadãos. Muito obrigado. Senhor Presidente e Coordenador do Grupo, senhores deputados e senhoras deputadas, eu gostaria que fosse distribuída a nossa proposta, se for possível, e sou capaz de pedir mais um minutinho para fazer convosco um percurso relativamente a esta proposta. Portanto, ela resulta exatamente do estudo das duas propostas e também, como vão verificar, de uma proposta da Federação de Escolas. Portanto, todos os partidos verificaram ser necessário fazer um aditamento à Lei 71 de 2013, todos reiteraram a possibilidade da Administração Central dos Sistemas de Saúde abrir um novo período de submissão. Um partido, o CDS, apresentou um projeto de resolução para que a situação fosse resolvida e 2 partidos, portanto, o Bloco de Esquerda e o PAN, apresentaram uma redação de aditamento, não é? Esse aditamento teve a ver com o artigo 19 da lei, que diz respeito à disposição transitória. Eu recordo só que as disposições transitórias são critérios para solucionar conflitos da lei no tempo. São elaboradas pelo legislador no próprio texto normativo para disciplinar, durante certo tempo, a transição do sistema antigo para o sistema futuro. Ou seja, são instituídas com o objetivo de evitar e solucionar conflitos que poderão surgir do confronto da nova lei com a antiga, não é? E, portanto, nós estamos aqui a resolver um conflito que já tinha sido previsto e que se agravou com a não regulação de um dos artigos desta lei, o artigo 6, não é? O ponto 6. Portanto, os dois, se repararem, as duas propostas, e agora vou entrar, não é, na sua leitura, não é? Definem um critério que é o primeiro licenciado em cada uma das terapêuticas. Portanto, isso é uma coisa comum e que é um critério, não é? A seguir, há aqui 2 diferenças, não é? E que nós aqui estamos com o Bloco de Esquerda que diz que tivesse iniciado ou tenha iniciado, só mudámos um bocadinho a redação porque não se percebia, é difícil perceber, ou seja, o aluno que entra no primeiro ano ou que concluiu o curso. E nós queremos as duas coisas, não é? Porquê? Porque já há uma implicação, não é? Relativamente a essa situação. Depois, quando propomos com as escolas até ao ano letivo subsequente, é porque, de facto, só quem está dentro desta dinâmica das escolas é que entende que o aluno se matricula no curso, não é? Se compromete antes do início, muito antes do início do ano letivo, e que o primeiro licenciado pode acabar o seu curso na época especial, não é? Portanto, isso dá um desfazamento que este ano poderia cobrir, não é? Perfeitamente e ser claro para toda a gente, não é? E por isso é que se diz agora aqui, quando se diz saída do primeiro licenciado nesta área, a sua formação numa das escolas legalmente constituídas, não é? E quando se fala à data de entrada de vigor da lei, é porque, reparem, este aditamento não muda o espírito da lei, por isso é que se diz que é interpretativo. Não mudando o espírito da lei, não é? Respeita, de facto, as escolas que
que eram consideradas na lei legalmente constituídas até então. E eu quero-vos contar a história, porque a Lei 45 de 2013, não é? Quando começou neste enquadramento, foi feito um trabalho enorme dos representantes, portanto, nesse período foram quase 10 anos, todas as escolas até 71 tiveram oportunidade de se constituir legalmente. Portanto, quando aparece esta lei, peço desculpa. Já está a passar 4 minutos do tempo, mas como tem 10 minutos no final, se calhar pode algumas das explicações altura, tá bem? ia-lhe Então, pedir para que tá bem, nesses tá 10 bem, minutos tá bem, finais tá bem. pudesse complementar, está bem? Muito obrigada e peço desculpa. E eu peço desculpa, é que estamos apertados com o tempo, temos plenário às 15. É 10, mas habitualmente não gastam os últimos 10, portanto eu estou só a ajudar a gerir o tempo. E estou a gerir o nosso porque é esse que me compete, porque depois às 15 os senhores deputados vão querer estar no plenário. E alguns podem ter intervenções logo de imediato, por isso eu tenho que precaver. E como tal, peço desculpa por isso e passo de imediato a palavra à senhora deputada Laura Magalhães, do PSD, apelando dentro daquilo que é possível, naturalmente, à vossa capacidade de síntese. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores deputados, os senhores assessores, que normalmente esqueço-me de cumprimentar, assim como a Associação Profissional da Acupuntura e Medicina Tradicional Chinesa, claro está, na pessoa da doutora Ana Varela, Maria Filomena Serrano, Diana Pinheiro e Rafael Lopes. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer os contributos que hoje nos trouxeram aqui. Dizer-vos que, para nós, é claro que tem que haver um prolongamento do período transitório de cédulas profissionais, até mesmo pelo facto de isso já ter sido aprovado aqui nesta Casa, e exatamente pelo facto de haver a falta de regulamentação. Defendemos também que este período transitório deve, claro, obedecer a um escrutínio rigoroso da avaliação por parte da ACSS e balizado por um timing adequado, com regras claras. E a minha questão prende-se exatamente com isto. Eu já percebi aquilo que vocês defendem, o como e o quando, ou seja, o referencial temporal que ele deve obedecer. Nós já sabemos também que a acupuntura e a osteopatia já tem, ou já vai ter os primeiros licenciados, a acupuntura em 2021, a osteopatia em 2020, e a minha questão é, se nós aprovarmos a redação até à saída do primeiro licenciado, ou como vocês propõem, até ao ano letivo subsequente ao da saída do primeiro licenciado, imaginemos que há uma área das TNCs que só tem a licenciatura daqui por 20 anos. Vamos ter este período transitório? É a minha questão. Obrigado. Cumprimentar o Sr. Deputado Coordenador, os seus deputados e a Associação Profissional de Acupuntura e Medicina Tradicional Chinesa. Pedir desculpa pelo meu atraso a esta reunião, mas creio que cheguei quase no início. Foi o que me pareceu, mas ainda assim pedir desculpa. Primeiro, compartilhar várias das coisas que foram ditas. Nós, efetivamente, até apresentamos este projeto de lei exatamente por uma questão de segurança e de saúde dos utilizadores das terapêuticas não convencionais e depois também por uma questão de justiça e igualdade perante a lei com aqueles que tiveram a sua formação. Em escolas que ainda não dão um grau académico de licenciatura ou equivalente, não porque não quisessem, mas porque não podem, e porque a tal portaria para a transformação das escolas nunca foi publicada, e também, por outro lado, porque também quando se inscreveram nestas escolas ainda não havia também licenciaturas disponíveis e, portanto, ficaram aqui perante a lei numa situação, num beco sem saída, na verdade, não é? Porque a lei obriga a licenciatura para ter cédula profissional para poder exercer, e não havia licenciaturas disponíveis. Portanto, também é por essa questão de igualdade e de igualdade de tratamento perante a lei.
Até porque interessa mais aqui ouvir agora, porque estamos em especialidade, ouvir aquilo que têm para dizer, a avaliação que fazem aos projetos de lei, as propostas que gostariam de ver vertidas, as alterações que gostariam de ver vertidas, etc. E porque tenho também ainda mais para dizer também, vou ser muito sucinto, dizer que estas foram as razões pelas quais o Bloco de Esquerda apresentou o projeto de lei, agradecer as propostas que trazem aqui e fazer esta pergunta também, que já foi, na verdade, mais ou menos feita, mas sublinhar esta pergunta. Aquilo que nós propomos é que o processo seja muito parecido com o processo que já existiu para a atribuição de cédulas, portanto, acho que aí não estamos todos de acordo. Se um dos princípios é o tratamento igual perante a lei, aqui também a avaliação deve ser igual em relação aos pré-2013, perdoem-me a simplificação, mas é para todos nós percebermos bem e de forma fácil a quem nos referimos. Aquilo que me parece que nestas audições e neste processo de especialidade às vezes causa mais dissenso e mais discussão é exatamente a quem é que aplicar este alargamento da norma transitória. Portanto, nós temos a proposta que conhecem, percebemos, estamos de acordo com quem diz que deve ser não só até deve ser aplicado não só a quem a quem concluiu até à saída do primeiro licenciado, mas a quem concluiu a sua formação ou se inscreveu até à saída do primeiro licenciado. Percebemos, porque depois podia criar aqui novamente um buraco legal de 3, 4 anos de pessoas que ficam na mesma situação dos pós-2013. O resto, efetivamente, a pergunta é se a formulação do Bloco de Esquerda ou outra qualquer garantirá uma maior abrangência, sendo que aqui a maior abrangência, eu acho que a preocupação que temos que ter é que, a mexer na lei, qualquer alteração legislativa que nós façamos seja com o intuito de resolver todos os problemas e não estarmos aqui daqui a 2 anos com novos problemas e com a necessidade de voltar a alterar a lei, porque a estabilidade legislativa também acho que é um bem que deve existir, não é? E por isso, qual a melhor formulação para efetivamente resolver estes problemas e, num cenário ideal, não ser necessário voltar à ideia de, no futuro, voltar a mexer na norma transitória. Por isso, qual era, na vossa opinião, obviamente, a melhor solução para abranger todos os casos e não precisarmos de mais normas transitórias, mais alargamentos de normas transitórias para o futuro? Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado, de seguida tem a palavra a Sra. Deputada do PCP, Carla Cruz. Obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento também os Srs. Deputados, cumprimento a Associação, agradecer a exposição que já fizeram e dizer o seguinte, relativamente à questão central que aqui está colocada, é efetivamente a necessidade de se terminar um processo de regulamentação. É disso que estamos a falar, precisamente. E um processo de regulamentação que, em grande medida, não depende da Assembleia da República. Sobretudo, quando falamos aqui do regime transitório, foi proposto precisamente esse regime transitório na Lei de 71, 2013, porque precisamente não competia e nem compete à Assembleia da República publicar portarias que estavam designadas e que o diploma termina com regulamenta-se a lei em 180 dias. E, efetivamente, é disto que estamos a falar, é uma não regulamentação da Lei 71 e, portanto, traz os problemas que sabemos. E, portanto, a questão é precisamente essa e é isso que temos dito aqui. A Assembleia da República não vai resolver, é preciso que tenhamos esta frontalidade e esta lealdade. Esta situação não se resolve com
a publicação de um diploma que saia da Assembleia da República, porque vão continuar a faltar, se não for feitas as portarias das escolas, se não for feitas as portarias de ciclos, vão continuar a faltar portarias e vai continuar a legislação a não estar regulamentada. Agora, sucede efetivamente que nós estamos em processo de especialidade sobre 2 iniciativas que tentam resolver o problema premente, não é, dos que foram designados pós-2013. E a pergunta, e talvez mais do que uma pergunta, era precisamente pedir para clarificarem a vossa proposta que fazem, porque apresentam-na aqui, no fundamental, fazem já se eu percebi, tentam fazer um cruzamento dos 2 projetos de lei e dão ainda, aduzem ainda a uma alternativa, portanto, no sentido de, no vosso entendimento, e corrijam-me se eu não estiver a fazer bem esta interpretação da vossa proposta, que alargue e que permita abranger o maior número possível dos estudantes. E se eu bem entendi, esta questão de até o ano letivo subsequente era precisamente com esse objetivo. A minha questão é, e percebendo que os anos letivos funcionam nesta lógica que estava a dizer, e efetivamente não funcionam como anos civis, portanto os anos letivos funcionam de forma diferente. Mas não será criar uma entropia, a minha pergunta é esta, não criará entropia colocarmos esta questão até ao ano letivo subsequente, porque sabendo nós que os anos letivos não funcionam como anos civis, que nós não estaremos aqui a aduzir um fator que ainda seja de entropia e não de clarificação. Não sei se eu me fiz entender. E, portanto, essa era um esclarecimento que era importante que ficasse, porque a lei tem que ser o mais clara possível, não dando aso a várias interpretações que depois se criem problemas até no reconhecimento, no acesso às cédulas. Mas foi uma interpretação que me saiu a partir sem ouvir a vossa explicação cabal. E, portanto, era importante a vossa explicação cabal, que certamente esta minha dúvida se dissipa. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora, para responder às questões colocadas pelos Srs. Deputados, dispõem de 10 minutos, que podem incluir nesses 10 minutos aquilo que faltou na primeira parte. Tem a palavra. Muito obrigada pelas questões colocadas. Vou começar então pela primeira, não é? Que é a tal espera de 20 anos, não é? Pronto, o que... Primeira coisa para apresentar, não é, a proposta, quando nós falamos num ano letivo, não é, subsequente, não é, isto, no fundo, em relação àquilo que está previsto, acrescenta um ano em relação à previsão das licenciaturas, não é, só que permite, dá tempo, não é, porque muitas escolas que começaram não têm os alunos a sair, não é? Outras, portanto, não se sabe o que vai acontecer, mas isto dá pelo menos uma margem de funcionamento. Aliás, se repararem, a própria Direção-Geral do Ensino Superior funciona assim. Há uma candidatura, nunca para o ano que começa, mas para o ano seguinte. Portanto, é habitual, a nível escolar, funcionar-se assim, não é? Portanto, isto não é nada estranho ao ensino, quer ao ensino superior, quer ao ensino, não é? Agora, é evidente que nós sabemos das limitações legislativas da Assembleia, não é? Agora, quem dividiu, quem agrupou as TNC e depois as dividiu, não é? Não fomos de certeza nós, não é? Nem foi a Assembleia, não é? Porque quando a regulamentação saiu desfasada, não é? É evidente que isso implica também um desfazamento no seu acompanhamento. E estamos a falar sempre na parte da lei que compete à Assembleia, não é?
porque há uma parte que compete à Assembleia. Se há um desfazamento na sua execução, não é? É evidente que isso implica também um acompanhamento do Serviço de Administração dessa maneira. Agora, há uma hipótese, as pessoas continuaram a exercer na ilegalidade ou terem o seu exercício ratificado pela ACSS, não é? Porque o movimento de formação não vai parar, porque ele já existia antes e o que se fez foi procurar, e é isso que os portugueses entregaram as assinaturas, garantir a sua qualidade e segurança. Se querem que ela continue assim, ela continua como esteve, não é? Nós estamos a tentar solucionar isto e eu estou à vontade porque foram as associações que provocaram este movimento junto à população portuguesa. Portanto, nós agora não podemos estar perante uma situação que nós achamos que ia melhorar o exercício, não é? E agora até estamos a dizerem-nos quase que não podemos exercer. Portanto, isso é impossível, não é? Outra situação que se fala aqui, que falaram, não é? E isto aqui teve a ver, vamos lá ver, se esta introdução podia diminuir a abrangência da lei, não é? Eu penso que não. Eu penso que não. Aquilo que pode é falarmos em formação completa, que é outra situação, não tem para desmatar aqui um bocadinho de água, que é outra situação que falamos aqui, completar a formação, não é? Ou ter uma formação que é feita sem estrutura, não é? Nós preferimos a proposta que refere completa a sua formação, não é? Mas isso penso que também não vai atrasar nada na execução disso. Portanto, não sei se fiquei com alguma coisa por responder. Só um bocadinho. Pronto, eu fui sensível, portanto, àquilo que me disse de não só na clarificação como na aplicabilidade, não é? Mas realmente nós gerimos aqui, quando falamos nisto, estamos a falar naquilo que é costume e na ligação que existe entre a profissão e a formação. Porquê? Porque antes mesmo de haver esta a legislação, nós temos sócios estudantes e, portanto, como fazem estágio como profissionais, desde o início que nós temos que garantir que isto corra com segurança e com qualidade. Portanto, portanto, é natural que, quando fazemos a nossa proposta, estejamos à vontade perante aquilo que é, digamos, a linguagem do ensino e da formação, não é? Porque lidamos muito próximo desta situação, não é? E, portanto, há aqui, de facto, essa mistura, mas é uma mistura porque nós acompanhamos os estágios e somos responsáveis pelo estágio e a própria lei diz que nós temos que continuar a receber os profissionais para fazer estágio, não é? Os estudantes para fazer o seu estágio, não é? E agradeço-lhe, mas voltei a olhar e tive mais uma vez uma dúvida. Uma vez concluída esta formação, estão-se a referir à formação superior. Portanto, não estamos a falar nas escolas legalmente constituídas, estamos a falar na formação dessas escolas, não é? Que não têm grau, não tem grau académico. Era esse esclarecimento que eu queria. Não tem grau académico. Ok, está bem. Sim, mas estão dentro do tempo, faça favor. Queria só aproveitar este último minuto para tanto agradecer e, ao mesmo tempo, dizer uma coisa, se me permitem aqui, desde 2003 que estou para dizer isto, e agora com 32 documentos legislativos publicados depois, está a fazer aqui uma homenagem, um tributo e um reconhecimento a todos aqueles que direto e indiretamente contribuíram para o ponto em que chegámos agora, que é um ponto histórico na saúde em Portugal. É preciso reconhecer também isto. Claro que precisamos resolver esta questão dos pós-2013, a portaria de transição de escolas, ainda há
trabalho a fazer de terreno para fecharmos de vez esta regulamentação, não é? Como bem disseram, mas penso que é importante, de facto, reconhecer o trabalho que foi feito e que foi muito bom o trabalho feito e em prol da saúde pública e da salvaguarda, obviamente, de qualidade, portanto, da gestão da qualidade e do serviço de saúde que podemos prestar, muitas vezes em cooperação, sempre possível, né, com o paradigma ocidental também, portanto, cada vez mais falar em cooperação e em articulação e menos em competição, porque é isso que os cidadãos precisam e é isso que nós podemos também poder oferecer. Obrigada. Muito obrigado. Quero agradecer em nome do Grupo de Trabalho das Terapêuticas Não Convencionais os contributos que nos trouxeram, agradecer a vossa presença e os senhores deputados, se não têm mais nenhuma, estão respondidas as questões que colocaram, estão encerrados os trabalhos e uma boa tarde a todos. Muito obrigado.